comentou do CAPO, eu olhei a página, me apaixonei na hora, já mandei mensagem para a Cristiane, e eu falei assim, eu estou pronta para vir trabalhar com vocês. E hoje, o que eu vim trazer para vocês? É um pouquinho sobre as maiores dúvidas que os pacientes têm, é sobre o açúcar. Só que eu vou mostrar de uma forma diferente para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, Cris? Sim. Então, tá bom. Estão vendo a tela tudo direitinho, né? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre a dieta cetogênica, tá? Que é uma dieta muito conhecida, muito falada, mas muito pouco explorada pela equipe multidisciplinar. Ela tem os seus benefícios para a saúde do paciente oncológico, mas ela também tem riscos e ainda tem poucas evidências científicas. Bom, aqui sou eu, vou falar um pouquinho de mim, sou nutricionista, sou formada há 14 anos, minha área de atuação foi sempre bariátrico, emagrecimento, e eu fui levada para a oncologia, né? A oncologia, ela parece que ela vai escolhendo as pessoas, e eu fui escolhida. E a partir do momento que eu tive contato com a oncologia, eu me apaixonei, e eu percebi que a nutrição, faz parte assim, uma parte muito importante do tratamento oncológico, porque a nutrição é que dá toda a base para que o paciente suporte todo esse tratamento, que quem passa por isso sabe que não é fácil, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica? Eu espero que esse tema seja interessante para vocês, tá? A dieta cetogênica, ela tem sido estudada como uma estratégia complementar ao tratamento do câncer, tá? Ela se baseia na redução drástica dos carboidratos e o aumento grande de gordura, tá? Por que eu vou frisar muito bem? Há um equívoco das pessoas acharem que a dieta cetogênica é aquela que é do Dr. Atkins, que ele preconizava na dieta dele gorduras saturadas, então era presunto, carnes gordas, linguiça, bacon, que hoje a gente sabe que a gordura saturada, ela traz outras complicações para o corpo do paciente, né? Mas a dieta cetogênica é o aumento de gorduras, e gorduras boas, tá? Que pode impactar no metabolismo celular e na disponibilidade de energia para as células tumorais. Então, essa dieta, como ela mexe no metabolismo das células boas e das células ruins, né? Ela tem um impacto bastante significativo. Tá. Por onde começou tudo isso? Agora eu vou errar o nome. Eu treinei a tarde inteira. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu treinei a tarde inteira, mas vamos lá. O efeito Otto von Barth. Mônica, teu microfone desligou. Melhorou? Agora ligou de novo. Então tá bom. Deixa eu ver a apresentação. Vou botar aqui. Tá vendo? Sim. Então tá bom. Vou repetir, então, vou voltar do efeito Warburg. Ele fez uma descoberta, inclusive ele até ganhou o prêmio Nobel, sobre o estudo das células cancerosas, que ela tem uma preferência por uma via metabólica que nós temos no organismo, que chama glicose anaeróbica, que mesmo na presença de oxigênio, elas conseguem sobreviver nesse ambiente. O que é isso? Nós fazemos a respiração, a gente precisa de oxigênio para as nossas células, tanto para as células boas como para as células ruins. Só que as células ruins, em meio que não tem oxigênio, ela também consegue se alimentar. Isso. Licença, Mônica, mas seu microfone está desligado, tá? Mônica, desligou, agora ficou bom. Tá, eu acho que é algum problema com o meu fone. Eu vou desligar o fone, peraí. Estão ouvindo sem meu fone?
Tá ótimo, Mônica. Ah, então pronto. É o meu fone que deve estar nervoso tanto quanto eu. Ele me abandonou. Vamos lá. O alto consumo de glicose, né? Os tumores, eles dão preferência por que eles preferem a glicose? É porque eles têm uma capacidade de afinidade com a glicose. Diferente das nossas células normais, né? Conforme a gente vai envelhecendo, ganhando peso, né? Falta de atividade física, né? A alimentação muito errada, essa glicose, ela começa a ter dificuldade de entrar na célula, tá? Que a gente fala que é uma resistência à insulina. O que não acontece com o tumor. Ele não tem essa resistência à insulina, então ele consegue captar mais essa glicose. Espero que vocês estejam conseguindo entender. E quando a gente fala de produção de energia, quando você fala numa produção anaeróbica, né, que é sem oxigênio, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Imagine um maratonista, tá? Ele vai lá, ele tem que fazer um exercício extenso, por longo tempo. E imagina que ele só vai levar a água dele. E aí vocês vão se perguntar, mas como é que ele vai conseguir ficar 40 quilômetros correndo? Sem comer, né? Porque ele ia acabar desmaiando. Então, o corpo, né? Ele é inteligente. Ele começa a pegar a nossa gordura e transformar em energia. Com a sobra dessa via metabólica, né? Esse excesso de energia que vai sendo gerada tem a produção do lactato, que é um subproduto dessa via, que influencia extremamente o ambiente tumoral, porque as células de câncer, neste meio ácido que ele fica, ela se prolifera mais. E aí, como é que é essa dieta cetogênica? É uma redução de carboidratos de 10%. O que é carboidrato, gente? Carboidrato, tudo que a gente come vira carboidrato, exceto o que vem dos animais. Então, assim, se você comer bolacha, é carboidrato, vira açúcar. Se você comer macarrão, é carboidrato, vira açúcar. Se você comer frutas, vai virar carboidrato. Se você tomar leite, também tem carboidrato. Então, todos os alimentos... Então, vamos lá. Então, vocês entenderam que tudo que você come vira carboidrato. Então, para a dieta cetogênica, imagine você comer 10% das suas calorias em carboidrato. É muito pouco. E você vai ter que comer 70%, 80% de gordura. O que é? Azeite, óleo de coco, castanha, abacate, né? Muito peixe, principalmente o salmão, que tem bastante gordura. E imagina você ter essa dieta por um bom tempo para ter essa situação de ter esses corpos cetônicos, né? Que eu vou chegar lá. E para proteína, a gente tem que pensar que essa dieta ela não pode ficar abaixo de 10, 15, no máximo 20%. Por quê? Se eu não dou proteína para esse paciente, ele também perde massa magra. Então, quando você tem um aumento do consumo de gordura, você tem uma produção desses corpos cetônicos, porque quando a gente queima gordura, há um acúmulo de energia dentro do nosso corpo. E o nosso corpo, o que ele faz? Libera os corpos cetônicos como energia para nossas células. Isso eu sei que é um tema bastante difícil de compreensão, porque ele envolve muita bioquímica, gente. Mas eu queria trazer justamente isso para tentar fazer com que vocês compreendam que o açúcar, ele não é vilão e nem bonzinho, depende como é que você consome esse alimento. Então, o ambiente metabólico desfavorável para o crescimento tumoral. As células de câncer, olha só, quando a gente tem a produção desses corpos cetônicos, porque a gente está comendo gordura, elas não se dão muito bem. Por quê? Nas nossas mitocôndrias, nas células boas, ela responde muito bem, porque ela é eficiente. Só que nas células de câncer, a gente tem uma mitocôndria pobre, ineficiente, e ela não consegue, então, absorver esses corpos cetônicos como as células boas. Então, o ambiente é favorável para as células boas. E para as células ruins,
não se torna favorável. Isso pode levar dificuldades, elas têm essa dificuldade de utilizar como energia e elas têm a dificuldade de metabolizar esses corpos cetônicos. Fora que a dieta, essa restrição de energia que acontece para os tumores, vai diminuir a angiogênese. O que é angiogênese? Para uma célula crescer, gente, ela precisa do quê? De vasos sanguíneos, ela não vai crescer assim do nada, então precisa de um ambiente para que ela possa crescer. Então, ela precisa de vasos sanguíneos, ela precisa ter um ambiente favorável. Se eu estou numa dieta que é a base é de gordura e tem formação de corpos cetônicos, deixa de ser favorável para ela. Por quê? Olha só, quando a gente consome bastante açúcar, quando a gente come muito carboidrato e vai virar açúcar, o que acontece com o nosso corpo? A gente fala que o nosso corpo fica inflamado. Por que o nosso corpo fica inflamado? Porque há um aumento da liberação de insulina, ao aumento de hormônios, né? E o sistema imunológico, ele acha que a gente está com alguma doença. De vez ele atacar bactérias, ele vai atacar outras células, ele vai perder tempo de atacar coisas que realmente é necessário, do que ficar buscando células que têm açúcar demais, que está inflamando, esse sinal de inflamação. Então, fica liberando o sinal de inflamação e o sistema imunológico fica incompetente. Isso quando você consome bastante carboidrato, que vai virar açúcar. Que isso, ao contrário, para o câncer, para as células de câncer, ele fala, esse ambiente é favorável, por quê? Ao mesmo tempo que é favorável esse meio ácido, o sistema imunológico, ele fica perdendo tempo de vez a combater as células de câncer. Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso. E quando você tem os corpos cetônicos, além de você ter, para as células boas, você tem um ambiente que não está inflamado. Por quê? As células boas, elas conseguem se alimentar dos corpos cetônicos. Só que as células de câncer não conseguem. Então, quem está estressado, quem está inflamado, são as células de câncer. Elas sendo inflamadas e sem ter uma energia, vai reduzindo o ambiente que é favorável para elas. E elas começam a entrar em quê? Morte celular. Elas começam a morrer. Falando assim, parece que a dieta cetogênica, tirar o açúcar, comer um monte de gordura, eu vou resolver o meu problema de câncer. Não é assim, gente. Não é. Vamos lá, vamos continuar aqui. É importante dizer que a dieta cetogênica, ela não só vai piorar o estado do tumor, né, que vai matar essa célula, mas ela melhora a imunidade do paciente. E vai diminuindo a proliferação de câncer. Tá? Vamos lá. Então, essa dieta, ela reduz a disponibilidade de glicose para os tumores, ela aumenta a sensibilidade à terapia convencional. O que é isso? A quimioterapia, ela tem afinidade, né, com as células de câncer. Se as células de câncer, elas não têm como atacar a quimioterapia, né, a quimioterapia consegue ir lá, invadir a célula e matar. Então, se você tem uma célula enfraquecida, porque ela não tem energia, a minha quimioterapia, ela tem mais sucesso. Tanto a quimio, quanto a rádio. Ixi, gente, desculpa. Desculpa, esqueci de cancelar a Alexa. E aí, o que acontece? Tem uma menor inflamação, isso, e uma melhor resposta do sistema imune. Quer dizer, além de tudo, eu consigo melhorar meu sistema imune. E alguns pacientes, eles relatam que os corpos cetônicos, né, essa dieta, elas conseguem deixar a pessoa mais ativa. Na verdade, não é que deixa mais ativa, ela se sente melhor, é que os corpos cetônicos no cérebro, ele se adapta muito bem. No começo, essa energia que é base da alimentação de gordura, que vai virar corpos cetônicos, o cérebro, ele acha ótimo. E realmente, ele deixa o cérebro mais ativo, tá? Mas será que eu fico perguntando para vocês, será que vocês acham que essa dieta é para todo mundo? O que vocês acham? Acho que não, né? Vamos lá.
Lembra que eu falei da insulina? Vamos lá. O que é o malefício dessa doença? Dessa dieta? O pâncreas, lembra que eu te falei para vocês no começo, que há muita insulina, que a glicose libera muita insulina, né? Só que nos corpos cetônicos é o contrário, é o glucagon. Então, o pâncreas, ele fica sobrecarregado. E isso pode levar uma doença autoimune e levar a diabetes tipo 1. Mas isso é o de menos, porque isso é muito raro, tá? Só o que acontece? A gente tem deficiência de vitaminas e minerais, porque a gordura, ela é um ácido graxo. Ela é ótimo, ela reveste as nossas células, ela reveste o intestino, ajuda um monte tem várias funções do nosso organismo. Só que, se eu não tenho nutrientes vindo das frutas, verduras e legumes, porque a dieta é muito pobre, significa que eu não tenho magnésio, eu não tenho zinco, eu não tenho complexo B. E o que é tudo isso no nosso corpo? Todas as nossas funções, todas. Crescer cabelo, crescer unha, fazer toda a fisiologia do sistema urinário, né, do sistema digestivo, a gente precisa de vitamina. Não tem jeito, a gente precisa de vitamina e minerais para fazer todas as reações. Imagina você não tendo vitamina no seu corpo. Lembra que eu falei que as células boas, elas têm afinidade com o corpo cetônico que dá energia? Só que para fazer essa energia, eu também preciso de vitaminas e minerais. Então, você está vendo que é um contraponto? Ao mesmo tempo que ela me mata as células de câncer, as células boas, a princípios, ela fica bem, porque o corpo está cheio de vitamina, né? Ele tem como ainda suprir, mas a começar a ir por longo tempo, eu vou ficando com muita deficiência nutricional, eu vou ficando cansada, e aí cansado o corpo para tentar reagir, começa aí já a pegar massa magra, aí a pessoa começa a perder muita massa magra, por quê? Eu não estou tendo vitaminas e minerais. E tem outro efeito colateral bastante preocupante, que é a prisão de ventre, aumenta náuseas e enjoos. E fora que é uma dieta extremamente restritiva, não é fácil da gente fazer. Vamos lá. Tem evidências científicas? Tem várias evidências científicas dizendo que em estudos in vitro, em células, isso a gente tem e já está mais do que comprovado, né? Que é possível a redução da progressão do tumor com a dieta cetogênica, a dieta rica em gordura. Eu vou filmar bastante vezes para vocês, porque há uma confusão muito grande de dieta cetogênica e a dieta à base de carne que o Dr. Atkins ele lançou no seu livro. Então, há uma sobrevida. Um dos tumores que mais responde, inclusive eu já apliquei a dieta cetogênica, foi para uma paciente adolescente, né, com 14 anos, que ela tinha um glioblastoma, que é um câncer cerebral. Foi bem difícil a família aceitar e a adolescente, mas depois de muita conversa e conversa com o oncologista, ela teve uma boa resposta com o tratamento, mas é o glioblastoma, que é o câncer no cérebro. A restrição da glicose pode impactar. Há estudo dizendo isso, falando dos resultados que é promissor, mas precisa de muito mais evidência científica. Vamos lá. E aí vocês devem estar curiosos perguntando, será que o meu tumor vai se beneficiar? Será que o câncer que eu tenho vai me beneficiar? Não é bem assim, tá? O glioblastoma a gente faz e é muito comum o próprio oncologista, junto com a equipe, falar, vamos fazer, né? O difícil é o paciente suportar a dieta por muito tempo, tá? No câncer de mama, o triplo negativo tem uma boa resposta, mas para fazer a dieta cetogênica, a pessoa tem que estar nutrida, ela tem que ter começado o tratamento, a nutricionista ter já prescrito vitaminas, ter arrumado toda a casa para enfrentar uma dieta cetogênica. E a dieta, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é bastante interessante porque eles são células pequenas, né, que falam. Elas são muito inflamatórias. Então, quando ela é uma célula muito inflamatória, ela precisa muito de energia, de muita glicose. Então, para câncer de pulmão,
os corpos cetônicos, né, a dieta cheia de gordura, né, ela também é bem positiva. E o câncer de próstata. Então, todo tumor que é muito agressivo, que ele tem uma taxa de replicação celular muito alta, a dieta cetogênica é uma estratégia, não é cura, ela não entra jamais como uma cura, mas é uma estratégia junto com o oncologista, porque não se faz dieta cetogênica sem o oncologista estar aliado com a nutrição, e aí os dois juntos, né, tentando fazer com que o paciente tenha esse tratamento e uma melhor resposta desse tratamento. Só que, olha, veja bem como é que é essa dieta. De manhã você vai comer omelete com queijo, que você pode, e um café com óleo de coco. Imagina você acordar de manhã e tomar café com óleo de coco. Eu não consigo. Almoço, um salmão grelhado, com azeite e com uma pasta de abacate, porque eu preciso te dar caloria. Caloria vem da gordura. Então, são lá, você vai fazer o salmão repleto, frito no azeite, e depois comer uma pasta de abacate sem açúcar, sem nada, tá? Mônica, pode ser sardinha? A sardinha não é tão... Pode, mas depende de como é o preparo da sardinha. Ela tem que estar em azeite, em óleo, porque a gente precisa de óleo. Dentro do plano alimentar que a nutricionista vai calcular para você, ela vai colocar as gorduras que são necessárias, a quantidade de gordura. Então, os alimentos, ela vai lá, vai calcular. Bom, eu vou colocar sardinha. Sardinha tem tanto isso de gordura, de ácidos graxos. Ok, vamos ter que complementar com 5, 6, 7 colheres de azeite. Você vai ter que tomar para você ter caloria suficiente, tá? Porque a proteína, gente, ela não é liberada. Você não vai lá comer, por exemplo, assim, 1 quilo de sardinha. Não é calculada, porque não pode ultrapassar de 15% da sua dieta a quantidade de proteína, que não é mais do que 1, 2 sardinhas, tá? O frango com molho de cogumelo sem pouco carboidrato, azeite, o couve-flor com óleo de coco. Deu para vocês entenderem que é uma dieta monótona e cansativa? Porque você não tem bolacha, você não tem um suco, as frutas que você pode comer é abacate, o coco e um pouquinho de morango. Mais nada. Nenhuma outra fruta. Então, imagina você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você acha que vocês vão conseguir fazer essa dieta? Vocês estão vendo assim? Mônica, e quem tem baixo orçamento para comprar esse tipo de alimento? Porque são bem caros, né? São caros. O abacate, nem tanto. A sardinha, ela pode, desde que tenha dentro dessa de condições de ter, ela feita em óleo, né, para que você tenha a gordura suficiente, você pode colocar a dieta. Mas vamos lá, que eu ainda não acabei, gente. Tá vendo essa figura? Tá vendo o cursor aqui? Pessoal? Sim. Tá. Então, tá bom. Tá vendo o cursor onde eu tô passando aqui, ó? Isso aqui é uma célula de câncer, tá? Tá vendo estas daqui, ó, que tem as letrinhas G, B, C, tá vendo como elas brilham? Isso daqui é os corpos cetônicos. É o microambiente tumoral. É aqui dentro, imagina um vaso sanguíneo que eu ampliei, né? E para tentar explicar para vocês. Então, aqui onde está vermelho, está em estresse oxidativo, está inflamado, né? Para o tumor. Então, este ambiente aqui para o tumor não é favorável. Esses corpos cetônicos, você está vendo que eles brilham bastante? Isso aqui é energia, tá? Tá vendo que quando ele se liga ao tumor, ele não tem essa energia? Porque ele não é capaz de captar. Não é interessante isso aqui, as células as hemácias? É bem interessante isso. Então, isso que acontece. No tumor, ele até consegue se ligar, mas não é eficiente. Olha, você vê outras células de câncer que não estão recebendo nutriente, que elas vão morrer. Isso é bom? É bom. Mas lembrando que essa dieta não se faz sem acompanhamento,
tá? Vamos lá. A dieta cetogênica, ela explora diferenças metabólicas entre as células normais e as tumorais. Então, ela explica a diferença. Então, se eu tenho um ambiente cheio de açúcar, eu estou favorecendo as células de câncer. Se eu tenho um ambiente pouco açúcar, zero açúcar, eu favoreço as minhas células normais. Eu diminuo o estresse nessa célula e aumento o estresse na outra. Só que lembra que eu não vou ter minerais, não vou ter vitamina. No começo, a dieta é maravilhosa, mas aí o paciente vai ficando sem energia, porque falta nutrientes, e ele vai buscar no músculo, e aí você começa aquela perda de massa magra que acontece. A dieta, ela pode ser um aliado, ela não é efetiva, ela é aliada, tá? Mas ela não substitui as terapias convencionais. É necessário um acompanhamento do profissional para ter segurança e eficácia. Por quê? Se você está com uma nutricionista, você vai lá, olha, Nutri, você tem que vir toda semana na Nutri, fazer a biopedância para avaliar a massa magra, a massa livre de gordura, a composição de água. Por quê? Quando a gente avalia tudo isso, a gente fala assim, ótimo, a dieta cetogênica não está te prejudicando em outras funções. Vamos continuar. A partir do momento que ela faz a biopedância e você está perdendo massa, a gente tem que interromper, porque isso é perigoso para o tratamento, tá bom? E aí eu trouxe uma mensagem bastante interessante, né, do Albert Einstein, é um cientista, acho que a maioria de vocês devem já ter ouvido falar, que eu até ri hoje à tarde, fiquei pensando assim, ele já era nutricionista, só que quem não viu foi o pessoal da época, né, que ele fala que nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência na vida na Terra, quanto a evolução para uma dieta baseada em nutrição equilibrada. O equilíbrio, gente, sempre vai ser a melhor opção que vocês têm. E aí, Chico Xavier, ele fala que nós somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E eu tiro essa mensagem para mim. Quem já passou comigo sabe o quanto eu sou muito cuidadosa em relação à prescrição e cuidado com tudo, mas eu sempre procuro dar o melhor para o meu paciente. Eu já fiz dieta cetogênica, tanto para uma criança de 14 anos, como para mulheres com câncer de mama em estágio avançado, para tentar diminuir a progressão do tumor. Deu certo? Deu certo. Deu resposta? Deu. Mas foi muito bem acompanhada. E ela também foi muito, muito assim, escolinha, sabe? Seguindo as regras direitinho. Seguindo as regras, o oncologista estando ciente, o paciente fazendo aderência do tratamento. E outra coisa, não se faz dieta cetogênica sem exercício físico, e não é andar na esteira não, gente, é exercício físico mesmo. A pessoa tem que fazer exercício, tem que ajudar o metabolismo. E agradecer, assim, primeiramente a Cristiane, que confiou em mim lá atrás, né, que eu mandei mensagem para o Capo. E hoje, quando eu vejo tanta coisa que cresceu, né, no Capo, e tanta gente que veio, e tantas pessoas hoje estando aqui comigo, eu estou bastante emocionada, eu queria agradecer, e pode fazer as perguntas. Se eu não souber responder, gente, eu vou falar bem a verdade,